Fala galera, beleza? Professor Gusta de Biologia. E você já se perguntou por que algumas plantas podem ser cultivadas em uma região do mundo e outras não? Que diferença tem no metabolismo delas para que uma planta viva numa região um pouco mais fria, um pouco mais quente, com mais água, com menos água? É sobre isso que eu quero dar uma resumida para você. Os diferentes tipos de metabolismo das plantas que a gente chama de plantas C3, metabolismo C3, C4 e CAM. Quer saber o que é isso? Então vem comigo. Galera, a gente tem que entender uma coisa. Você sabe que a planta faz fotossíntese e para fazer fotossíntese ela precisa de gás carbônico, que ela vai capturar da atmosfera lá no estômago. Ela precisa de água, que a raiz absorve e faz subir através dos vasos do xilema, e vai precisar de luz. Fotossíntese acontecendo lá na folha e tal, tudo certinho. Só que aí tem um problema, porque algumas plantas elas vão ter mecanismos para evitar a perda excessiva de água, já que água é um recurso limitante, um recurso importantíssimo. E tem planta que vive num lugar com pouca água, mais seco, muito quente, com menos... Então ela vai ter um metabolismo um pouquinho diferente. E aí a gente vai diferenciar esses três tipos de metabolismo agora. Para começar, o que seria uma planta C3? Planta C3. Quase mais de 85% das plantas do planeta têm esse metabolismo, são plantas C3, beleza? Essa planta C3 recebe esse nome porque quando o carbono... Então vem comigo para a tela para eu te mostrar uma coisa. Quando o carbono é capturado lá pelo estômago, lá da atmosfera, né, o estômago da folha, uma enzima chamada de rubisco, que é a enzima mais abundante do mundo, ela vai fazer a fixação desse carbono num ciclo muito importante lá da fotossíntese chamado ciclo de Calvin. Lembra que é um ciclo que é responsável pela produção de açúcar, de glicose e tal. Então essa fixação desse carbono aqui nesse ciclo, ela se dá em moléculas, formando moléculas com 3 carbonos. Tá vendo aqui, ó? 3 carbonos. Então volta para mim. Então é isso que você está encontrando aqui, ó. A fixação do carbono produz moléculas com 3 carbonos. Daí vem o nome planta C3, beleza? Planta C3. Qual que é o problema de uma planta C3? A planta C3 ela vai capturar o gás carbônico, fixar e já jogar no ciclo de Calvin. Ela não tem nenhum tipo de mecanismo de estoque, de armazenamento de CO2, de carbono, não tem. Aquele que ela está pegando já vai ser fixado, já vai entrar no ciclo de Calvin e acabou. Então sempre que a planta quiser fazer um ciclo de Calvin, quiser fazer fotossíntese, ela tem que manter o estômago aberto para capturar aquele CO2. E aí está um problema. O estômago é o lugar por onde ela captura CO2, mas também é o lugar por onde a planta perde água por transpiração, vapor d'água. Então manter o estômago aberto significa capturar CO2, mas também significa perder água. Portanto, esse tipo de planta não consegue viver em qualquer lugar. Tem que viver num local, se está quente, né, tem que ter bastante umidade, porque ela perde muita água. É uma planta conhecida como planta esbanjadora de água, de tanta água que ela perde. Então nós temos característica dessas plantas não fazerem o estoque, então elas não fazem o estoque do carbono, do CO2, por isso elas precisam manter o estômago aberto com frequência para poder capturar esse CO2 e elas são conhecidas como plantas esbanjadoras de água, beleza? Aí tem um outro probleminha das plantas C3 que é o seguinte, se ela mantém o estômago fechado, porque agora vamos fechar o estômago e tal, o estômago fechado ela não captura CO2. Como ela não fez nenhum estoque de CO2, cara, ela não pode continuar fazendo essa fixação de carbono, ciclo de Calvin. Mas aí vai um problema. Essa rubisco, essa enzima, ela é uma carboxilase oxigenase. Ou seja, ela não se liga só ao CO2 para fazer o ciclo de Calvin, ela pode se ligar ao oxigênio também. E quando ela se liga ao oxigênio, ela vai jogar esse oxigênio no ciclo de Calvin, cara, e é horrível isso para a planta. Por quê? Porque se não tiver carbono aqui, não tem glicose. Se ela jogar oxigênio, cara, o ciclo de Calvin vai só gastar energia de maneira desnecessária sem produzir glicose. Então a planta estaria desperdiçando ATP e não produzindo a sua matéria orgânica. Quando que a rubisco vai se ligar ao oxigênio e não ao CO2? Quando tiver pouco CO2 ali dentro da folha. Tiver muito oxigênio. Então, o que vai acontecer com essa planta é fechar o estômago. Quando ela fecha o estômago, para de captar CO2. E ela não fez o estoque de CO2. Então, o CO2 vai diminuindo, o oxigênio vai acumulando ali, ó, e ela vai começar a fazer o que a gente chama de fotorrespiração, que é quando a rubisco se liga ao oxigênio e joga o ciclo de Calvin. Isso é péssimo para a planta. Só que planta C3 não tem nenhum tipo de mecanismo para impedir, para evitar a fotorrespiração.
Se ela quiser carbono e quiser que não aconteça fotorrespiração, vai ter que manter o estômago aberto, mas aí vai perder água também. Por isso ela é uma planta esbanjadora de água, beleza? Quem são plantas C3? Onde é que a gente encontra? Que tipo de planta é uma planta C3? Leguminosas de maneira geral, tá, galera? Então, plantas que possuem vagem, por exemplo, então soja, ervilha, feijão, amendoim, alfafa, isso são as leguminosas, então são plantas C3. Árvores em geral, então as árvore é planta C3, qualquer árvore que você encontrar por aí é uma planta C3. E as chamadas gramíneas de inverno, são aquelas gramíneas que estão em locais um pouquinho mais frios, beleza? Então a gente tem ali trigo, arroz e a cevada como os principais exemplos de plantas C3 dentro do grupo dessas tais gramíneas de inverno. Mas aí, algumas plantas vivem em locais mais quentes, tá? Que não podem esbanjar tanta água assim porque está muito quente. E elas vão ter um outro tipo de mecanismo que é chamado de mecanismo C4. São as plantas C4. Vem comigo para a tela porque eu quero que você entenda uma coisa. O que seria uma planta C4? Uma planta C4 é uma planta que quando ela captura o CO2 da atmosfera lá pelo estômago, ela não vai jogar esse CO2 diretamente lá no ciclo de Calvin pela rubisco, não. Ela faz um estoque. Existe uma enzima chamada de PEP carboxilase que vai incorporar esse CO2 a compostos contendo 4 carbonos. E qual que é a grande vantagem disso? Volta para mim agora. A vantagem é que ela pode fazer um estoque de carbono e fechar o seu estômago. Então ela abre o seu estômago, pega CO2, faz um estoque e fecha o estômago. Para não precisar ficar perdendo água de maneira desnecessária, galera. Então ela faz esse estoque e o nome é C4 porque esse estoque é feito em compostos com 4 carbonos. Então vem comigo, ó. Planta C4. As reações dependentes da luz e o ciclo de Calvin estão fisicamente separados. O que significa isso? O que é a reação dependente da luz? Você viu fotossíntese? Pegar a luz e essa luz vai ajudar a quebrar a molécula de água para roubar hidrogênio, formar NADP, formar ATP e tal. Cara, isso precisa de luz. E na parte que tem o CO2, que não depende da luz, que é o ciclo de Calvin, são em locais separados. Então ela consegue, tá, fazer tudo isso aqui armazenando CO2. Em uma parte da folha, lá nas células do mesófilo do meio da folha, ela consegue capturar o CO2 e armazenar, e em outras células ela consegue fazer o seu ciclo de Calvin, tudo certinho, tudo bonitinho. Tem o lado bom e o lado ruim. Qual seria o lado ruim, digamos assim? É que para fazer isso, para fazer um estoque de CO2, ela gasta energia. Tá vendo aqui, ó? Ela vai ter que quebrar ATP, gasta energia para poder estocar esse carbono. O lado bom, galera, é que ela pode armazenar carbono e não precisa ficar o tempo todo com o estômago aberto. Isso é excepcional. Então nós temos aqui, ó, o CO2 é fixado pela enzima PEP carboxilase e estocado em moléculas de 4 carbonos, como o malato, como vocês estão vendo ali. Então ela faz um estoque de CO2. Isso é um mecanismo muito bom, porque como ela tem um estoque, sempre vai ter muito CO2 dentro dela, então a enzima rubisco não vai se ligar ao oxigênio, vai se ligar ao CO2. Então concordo que isso é um mecanismo interessante para evitar a fotorrespiração. Tá? Vai ter o CO2 disponível, o rubisco vai pegar o CO2 e dá-lhe produzir glicose. Então ela tem uma eficiência de produção de matéria orgânica muito maior do que uma planta C3. Beleza? A produtividade de biomassa vai ser muito grande. Então elas evitam a fotorrespiração com isso e são menos dependentes da água, já que elas não vão precisar manter o estômago aberto o tempo inteiro, não vão perder tanta água, então não precisam de tanta água assim. Tranquilo? Isso é uma dica boa. Aí vamos lá, que tipo de planta tem esse metabolismo? Cara, plantas de lugares quentes, com alta luminosidade, como a cana-de-açúcar e o milho, que são as chamadas gramíneas tropicais. Lembra que a gente tinha gramínea de inverno lá no C3? Gramíneas tropicais, presta atenção, cana-de-açúcar, milho, muito utilizado, né, para produzir biomassa, a gente produz energia, produz o etanol, o Brasil com a cana, os Estados Unidos com o milho, muito importante, plantas C4. E para fechar aqui, temos as plantas CAN. O nome planta CAN vem de metabolismo ácido das crassuláceas, que esse metabolismo foi descrito pela primeira vez nas crassuláceas, mas também é muito importante encontrado nas cactáceas, no cacto. Então vem comigo. Quero que você entenda, vem comigo por uma imagem também. Essa planta,
ela também consegue fazer um estoque, tá vendo aqui, ó, lembra? A pepcarboxilase, que vai estocar o CO2 em moléculas de 4 carbonos, ela também consegue fazer o seu estoque. Mas aí vem uma coisa interessante, ela não faz estoque em células diferentes, volta para mim, ela não vai separar ali a captura do CO2 com o ciclo de Calvin em locais diferentes, e sim em períodos diferentes do dia. Cara, essa planta vive em um lugar tão quente, que ela não pode abrir o seu estômago de dia, senão ela perderia toda a água. Então o que ela faz? Ela abre o estômago à noite, captura o CO2 à noite, vai armazenar o gás carbônico nesses compostos com 4 carbonos à noite, armazena o carbono ali, e durante o dia, quando a fotossíntese estiver bombando, fase clara, produz as coisas para ser usado na fase escura, ela vai durante o dia poder usar esse estoque de carbono que ela fez. Aí sim a Rubisco vem aqui, incorpora no ciclo de Calvin, produz açúcares e tal. Então olha só que mecanismo interessante, ela separa, ela consegue capturar o CO2 à noite para usar durante o dia. Então as reações dependentes da luz e o ciclo de Calvin estão separados no tempo, dia e noite, não no espaço, parcialmente em células diferentes, como a planta C4. Estômatos captam e armazenam CO2 durante a noite, belezinha, durante o dia, com os estômatos fechados, o CO2 armazenado é utilizado no ciclo de Calvin. Quem faz parte desse grupo aqui? Cactos, por exemplo, e as suculentas. Você já viu a suculenta? Planta que precisa de menos água, em um lugar mais seco e tudo mais. Então tá aí, galera. Elas armazenam muita água, estômago aberto à noite. Olha que adaptação incrível. Tranquilo? Então, galera, esse é o nosso resumão aqui sobre planta C3, C4 e CAN. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você tem alguns conceitos ali, esse conceito tal, cara, assiste uma aula de fotossíntese primeiro e depois volta na aula de metabolismos fotossintéticos. Talvez assim fique um pouquinho mais fácil. Só lembrando, galera, se você está aqui e eu estou te ajudando de alguma forma, você também pode me ajudar. E é muito simples. Como? O que você pode fazer para me ajudar? Cara, basta você continuar acompanhando os meus vídeos, interagir aqui comigo, curtir, comentar, compartilhar, manda um sinalzinho, manda um alô, uma sugestão, qualquer coisa que você faça para interagir comigo vai ser bom, porque o YouTube vai pensar assim, ou o Instagram vai pensar, o TikTok vai pensar, caramba, esse cara está entregando algum conteúdo que faz sentido para alguém, e ele vai me ajudar, me promovendo, me divulgando, e eu posso atingir mais pessoas e ajudar mais gente, tá, galera? Então foi um enorme prazer mais uma vez, um grande abraço e até a próxima aula.